Hoje estamos atendendo a pedidos. Que alegria! Olha, Juliana, por favor, viu? Veja, vamos lá. Porque é nosso primeiro pedido, um conteúdo que veio pra gente da solicitação de uma amiga de Juju que gostou dos nossos vídeos, gostou dos nossos conteúdos e fez a nossa primeira solicitação de conteúdo. O tema de hoje vai ser a mãe narcisista e a gente vai procurar entender como funciona a lógica de pensamento de uma mãe narcisista, quais são as consequências, para além dessa mãe, que os filhos acabam desenvolvendo dentro dessa relação, e eu vou buscar trazer para vocês algumas possibilidades que as pessoas que convivem com essa mãe narcisista podem se utilizar para poder estabelecer um relacionamento mais saudável, certo? Porque a mãe é uma pessoa muito importante na nossa vida e a gente precisa saber se relacionar. Eu sou Bárbara Medeiros, psicóloga, especialista em saúde mental e dependência química e consteladora sistêmica. Roda a vinheta! Antes de falar sobre a mãe narcisista, eu quero trazer para vocês uma compreensão de como funciona a lógica de pensamento de uma estrutura de personalidade de uma pessoa narcisista, certo? Então, o narcisismo é um transtorno de personalidade que está vinculado a uma classificação de pessoas que são instáveis e manipuladoras. Então, as relações que essa pessoa estabelece são geralmente baseadas numa relação de instabilidade. As pessoas que convivem com uma pessoa narcisista nunca sabem o que pode esperar diante de um diálogo, de uma conversa, de um bate-papo. Porque se essa pessoa se sente minimamente contrariada, a reação dela pode ser completamente irracional e incomparável a uma pessoa que não é narcisista. Ou essa pessoa, cada vez que deseja algo ou que planeja algo, ela acaba estabelecendo uma relação e um diálogo de manipulação para que a sua vontade seja realizada. Então ela vai ali naquele jogo de sedução procurando estabelecer as relações que estejam sempre suprindo as suas vontades próprias. Então a gente pode começar a entender que uma pessoa narcisista, ela está sempre se julgando uma pessoa de talentos especiais. De fato, ela acredita que ela, por si só, é extraordinária. O narcisista, ele requer uma admiração excessiva. Então, são aquelas pessoas que constantemente estão solicitando de todas as outras pessoas que convivem com ela elogios, valorização, e que tem essa necessidade de estar sempre tendo esse ego massageado. E cobra isso das pessoas que se relacionam com ela. São pessoas que tendem a ser exploradoras das relações interpessoais, ou que buscam sempre obter vantagens em cima de tudo, e até mesmo em cima de outras pessoas. E que geralmente acabam tendo dificuldade de estabelecer uma relação empática. Então, o narcisista, ele não consegue perceber o momento em que precisa trocar com a pessoa. Então, se eu dou carinho, eu preciso receber carinho. E as pessoas, quando se relacionam, normalmente têm essa necessidade de troca, né? De afeto. O narcisista, ele está sempre se colocando no lugar receptivo de afeto e tem dificuldade de doar afetividade, ou de se colocar no lugar do outro, ou de ter compaixão pelo sentimento do outro. Geralmente são pessoas que acabam se incomodando com o sucesso do outro. Tem uma necessidade gigantesca de ter o seu ego massageado e de estar sempre em evidência, mas sente-se incomodado quando outra pessoa tem sucesso. E muitas vezes, quando a pessoa que se relaciona com o narcisista obtém alguma conquista ou algum sucesso,
o narcisista acaba perdendo o interesse por essa pessoa. E aí acabam estabelecendo aquela relação onde o narcisista se coloca sempre num lugar de arrogante. Está ocupando esse lugar de arrogância com muita frequência, com soberba, com a sensação de grandiosidade, de que é maior do que outras pessoas. E é claro que com uma estrutura de personalidade como essa, o narcisista sempre procura se relacionar com pessoas que sejam o oposto e que acabem corroborando e contribuindo para que o seu ego seja sempre inflado. Essas pessoas normalmente têm padrões ou características padrões de uma pessoa dependente. E quando, no caso, o narcisista ou a pessoa narcisista é a mãe, como podemos perceber? A relação de uma mãe narcisista afeta negativamente os filhos. É mais comum as filhas acabarem sendo afetadas mais diretamente por essa mãe narcisista. Isso ocorre pela projeção de espelho. A filha, por ser mulher, ela acaba refletindo o espelho daquilo que a mãe não quer ver. Então, consequentemente, ela acaba afetando mais a filha. Ou gostaria de ser? Não, aí a gente não pode julgar, porque ela não quer ser ninguém, na verdade ela já se acha demais. Entende? Uma mãe narcisista, ela tem um superego muito inflado. Mas, tipo, ela olhar a filha mais jovem, a filha ser mais jovem, ter mais beleza, e isso já ter passado Despertar pra ela. uma inveja. Mas isso acontece desde a infância. Então, a filha, a mulher, acaba sofrendo mais isso desde a infância. Enquanto é bebê, a gente não consegue perceber tão evidente essa relação de uma mãe narcisista. Porque o bebê ainda é uma extensão da própria mãe. Então, ela fica ali naquela relação muito de estar satisfazendo o seu ego quando ela está estabelecendo uma relação gostosa com o bebê. Mas quando essa criança começa a se dar por gente, como se diz o ditado, minha mãe falava isso, tá começando a se dar por gente, aí essa menina acaba, por sua vez, despertando alguns questionamentos sobre a forma como a mãe a trata. E esses questionamentos provocam na mãe uma irritabilidade. E, consequentemente, ela acaba trazendo, reagindo. E, consequentemente, ela acaba reagindo de uma maneira mais nociva nessa relação com a filha. É claro que os filhos também são igualmente afetados, mas com a filha essa disputa acaba sendo um pouco maior, porque aí se estabelece realmente uma relação de disputa, né? É forte isso, né, Juju? Uhum. Caramba! E aí, com a mãe narcisista, o filho acaba sendo um instrumento para satisfação e realização das vontades próprias de sua mãe. Então, quando ele não satisfaz, ou quando de alguma maneira ele acaba incomodando ou contrariando essa mãe, as reações são as das piores possíveis. E por isso que o filho acaba desenvolvendo ou crescendo com a crença de que ele precisa estar sempre satisfazendo a sua mãe. Porque se ele não fizer isso, ele tem medo da reação dessa mãe, que algumas vezes podem ser agressiva, de desprezo, de negligência. E como ele não sabe o que vem dessa mãe, ele acaba se bloqueando e se fechando para o mundo. Para essa mãe, nada é suficiente. E esse filho nunca é o bastante para lhe dar orgulho. De verdade, essa mãe acredita que seus filhos devem sempre suprir as suas vontades. E diante desse processo, ela acaba sendo uma mãe sufocante, chantagista e sem empatia para o que o filho sente. Não importa se o filho dela se incomoda ou sente uma dor diante daquilo que ela deseja. O que importa é que o filho satisfaça a vontade própria do ego de sua mãe.
As consequências disso no desenvolvimento da personalidade de um filho de uma mãe narcisista são, o termo é esse, são drásticas. Drásticas e dramáticas, na minha opinião, né? Porque os filhos de uma mãe narcisista, eles podem desenvolver complexo de inferioridade quando ele nunca consegue ser o suficientemente bom para trazer um mínimo de satisfação para essa mãe. De verdade, ele começa a acreditar que ele, enquanto criança, enquanto filho, não é capaz. E quando eu acredito que não sou capaz de nada, eu acabo desenvolvendo um complexo de inferioridade. E isso acaba se estendendo para as relações interpessoais que esse filho vai estabelecer na fase adulta. O sentimento de culpa também é muito comum nos filhos de uma mãe narcisista, porque de fato ele começa a acreditar que todas as queixas de sua mãe são verídicas e que ele é incapaz de alcançar as expectativas dessa mãe. Então ele acaba desenvolvendo esse sentimento de culpa por se sentir completamente impotente diante dessa relação. Então, outra consequência é o conflito de identidade. Então, esse filho acaba desenvolvendo conflitos sérios de como se colocar no mundo, ou como se colocar para o mundo. Porque, de fato, quando ele não consegue, dentro da sua própria casa, satisfazer sua mãe, ou receber feedbacks positivos pelas suas qualidades, ele não consegue saber quem ele é. E essa pessoa acaba realmente indo para o mundo sem saber quem é. Esse conflito de identidade acaba trazendo vários transtornos para a vida dessa pessoa, porque se eu não sei quem eu sou, desde a minha base, eu consequentemente não sei discernir quais são as relações mais saudáveis para mim. Quando você, na sua base, você não sabe o que é uma relação saudável, você vai se entregar a qualquer relação. Isso. E aí, quando você é maltratado numa relação, consequentemente, você procura uma relação em que você também é maltratada. Por isso muita gente fica nesse looping. Isso. E aí a pessoa diz assim, eu tenho dedo podre. Isso. Porque aí, de fato, a pessoa não sabe, né? Identificar e diagnosticar dentro de si aquilo que, de fato, acaba provocando essa dificuldade de estabelecer relacionamentos saudáveis. Não que toda pessoa que tenha lá as suas inabilidades de estabelecer relações saudáveis tenha uma mãe narcisista dentro de casa, não necessariamente. Contudo, a gente pode ver, a gente pode entender que quando eu tenho uma mãe narcisista e não me trato, né? Não tenho alguém, enquanto criança, que perceba isso e que leve essa criança para um suporte terapêutico, né, paralelo a essa criação, eu vou crescer estabelecendo relações que se assemelhem ao relacionamento que eu tive com minha mãe, porque é aquilo que eu conheço. Outra consequência que eu quero trazer para vocês é que um filho de uma mãe narcisista acaba desenvolvendo uma vergonha social. Porque quando eu não sei aquilo que eu posso oferecer para as pessoas, eu me fecho para o mundo. E acabo achando que toda a relação que eu estabelecer, as pessoas vão estar sempre me julgando. E aí, para a gente fechar a compreensão dessas consequências dessas consequências para o filho, eu quero trazer os padrões de comportamentos autodestrutivos. Quando nós somos criados com base em tudo aquilo que eu acabei de falar, a tendência de desenvolvermos padrões comportamentais autodestrutivos é grande. Por quê? Porque eu tive sempre essa referência de que sou inútil e incapaz. E, consequentemente, eu acabo me tratando dessa mesma forma. Se eu sou inútil e incapaz, eu acabo desenvolvendo a crença de que eu posso me destruir, de que eu não tenho valia para estar no mundo. E, consequentemente, desenvolvo padrões comportamentais autodestrutivos. E um desses padrões pode ser a dependência, seja por qualquer objeto, mas uma relação de vício com qualquer coisa que possa compensar
a dor de se sentir insuficiente. Eu quero concluir esse vídeo trazendo para vocês algumas possibilidades de como se relacionar com uma mãe narcisista. A coisa mais importante que eu quero enfatizar aqui é a consciência de que a pessoa que se sente afetada diante de uma relação abusiva é a pessoa que deve procurar ajuda. Eu quero deixar isso bem claro, inclusive como uma reflexão para todos os outros vídeos que a gente já vem trabalhando aqui com vocês. Sempre que diante de uma relação você se sentir afetado e sentir necessidade de uma transformação na relação, ponto. Você foi a pessoa escolhida para se trabalhar. Plim, presente, né? A gente não pode exigir ou querer que o outro mude para que a gente possa se sentir mais confortável. Se eu estou incomodada, sou eu que tenho que mudar. Mas falando pela ótica do filho com uma mãe narcisista, é importante entender a necessidade de resgatar os danos causados pelo abuso psicológico dessa relação. Uma das principais possibilidades que eu trago para vocês é o reconhecimento de que o filho, ele não é responsável pelas projeções dessa mãe. E quando eu trago esse entendimento, é para que vocês entendam que na maior parte das dores que uma pessoa, que um filho de uma mãe narcisista carrega, é justamente pela culpa que se instala quando ele acredita que todas as insatisfações daquela mãe é responsabilidade dele. Então a principal coisa que precisa ser trabalhada nesta pessoa é o reconhecimento de que você foi apenas um alvo das projeções de uma mãe narcisista. Porque quando você toma consciência disso, você abre o seu campo de visão para tentar se conhecer e entender o que de fato faz parte da sua estrutura de personalidade e quais são os conflitos que você carrega como consequência do relacionamento com uma mãe narcisista. Isso também ajuda a compreender que você, enquanto filho ou enquanto sujeito no planeta Terra, é capaz de ser amado. Porque diante das consequências que um relacionamento com uma mãe narcisista pode trazer, muitas vezes a gente acaba acreditando que não somos importantes ou valiosos para sermos amados por alguém. E eu quero trazer para vocês que existe a possibilidade de desconstruir essa crença limitante para que esse filho consiga enxergar o seu verdadeiro potencial e a sua capacidade de ser uma pessoa amada. Além de reconhecer que as sequelas desse relacionamento com uma mãe narcisista precisam ser trabalhadas, é importante para o filho começar a também reconhecer o seu lugar de responsabilidade dentro dessa relação. Depois de adulto, nós somos capazes de escolher o lugar que nós queremos ocupar diante dessa relação. E é claro que ninguém vai deixar de se relacionar com sua mãe, mas começar a entender até onde é o seu limite, entendendo o seu lugar de autocuidado e de autopreservação, para que essa mãe não precise mais ser invasiva e abusiva a ponto de maltratar e trazer novos prejuízos para a sua estrutura emocional. Quando eu tomo consciência do lugar que eu ocupo nessa relação, eu passo a ser agora responsável por ocupar lugares saudáveis para mim mesma. Ou seja, eu sou responsável pela minha autopreservação, pela minha saúde mental. Para isso, preciso reconhecer o momento de pedir ajuda. É se colocar à disposição de conhecer novas referências diante de novas relações interpessoais, compreendendo de que é importante desenvolver a aceitação por aquilo que não se pode mudar. Quando eu reconheço que eu tenho uma mãe narcisista, eu entendo que eu não posso mudar a minha mãe como ela é, eu reconheço o meu limite
estabeleço uma relação comigo mesmo de autopreservação e de autocuidado e começo a trabalhar uma aceitação do meu lugar e do lugar da minha mãe dentro dessa relação. E só assim é que a gente vai poder, depois de ter se trabalhado e ressignificado muitos conflitos da nossa vida, estabelecer uma nova relação com essa mãe. Agora já dando um pouco mais de limite e tomando cuidado com o seu próprio autorrespeito. Então é isso. Esse é o conteúdo que eu quis trazer para vocês. Eu quero agradecer a pessoa que solicitou esse tema, porque foi um tema que agregou bastante a mim. E se você gostou desse conteúdo, clica no gostei, se inscreve no canal para quem não é inscrito, compartilha com as pessoas que você percebe que pode ser beneficiada com esse tipo de conteúdo. E se você não gostou também, clica no não gostei, porque é importante para a gente saber como é que a gente vem alcançando o nosso público. E como esse foi o nosso primeiro vídeo, partindo de uma solicitação da nossa audiência, eu deixo aqui aberto os comentários para que vocês solicitem. Digam pra gente o que é que vocês acham importante que a gente possa trazer para vocês, certo? O importante é ir na terapia e cuidar da saúde mental.